Alô você, bom dia, ou será boa tarde, quem sabe boa noite? Bom, não importa, né? O importante é que estamos aqui mais uma vez, né, para dessa vez, então, continuar nossa matéria, né, ver coisa nova, ver coisa inédita que vem por aí, né? Nós já estudamos a dilatação dos sólidos, já estudamos a dilatação dos líquidos, né? Agora vamos, então, aos gases, né? Mas é um pouco mais complexo do que simplesmente o que a gente viu com sólidos e líquidos, tá? O comportamento dos gases exige outros tratamentos que nós vamos estudar. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar só sobre gases, ok? Muito bem. Começando com essa imagem bonita aí, né? A imagem de uma supernova, né? Uma explosão de uma estrela no final de sua vida, né? Que libera muito gás, muitos elementos químicos no estado gasoso de uma vez, né? Uma coisa realmente fascinante. Bom, e aí a gente pode perguntar, né? Por que nós estudamos os gases? Por que é interessante estudar os gases? Bom, primeiramente, os gases são essenciais para a nossa vida, né? Os gases estão na nossa atmosfera, sem eles a gente não respira, ok? Eles estão na nossa camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta. Quando tem um buraco na camada de ozônio, a gente fica preocupado, né? E eles produzem também o efeito estufa, né? Muita gente pode achar que o efeito estufa é uma coisa ruim, mas não é não, tá? Na verdade, o efeito estufa natural da Terra é o que mantém a temperatura do planeta mais agradável para que a gente possa viver nele, né? O ruim é a evolução desse efeito estufa provocada pela poluição, né? Emissão de CO2 na atmosfera, que aí aquece além do ponto. Mas, naturalmente, a atmosfera terrestre já produz efeito estufa e isso é bom, tá? Bom, também é muito utilizado em máquinas os gases, né? A turma da mecânica aí vai ouvir falar muito de pneumática, né? E também todo mundo anda de carro aí, ó, motores a combustão, trabalham também com gases, não só gasolina, né? Mas o ar também é muito importante. Quem entende um pouquinho de motor a combustão já sabe do que eu estou falando. E, finalmente, não menos importante e até mais interessante, né, as estrelas, né, a origem das estrelas, a evolução das estrelas e com elas os planetas, né, essa foto aí tem muitas estrelas, estrelas azuis, estrelas vermelhas, as mais brilhantes são azuis, elas todas só surgem por causa de gás quente, de agregação de gás. E é o comportamento desse gás ao longo da vida da estrela que vai fazer ela brilhar mais ou menos e também fazer ela durar mais tempo ou menos. Então, é muito interessante para a gente estudar os gases. Então, vamos lá? Bom, e o que a gente estuda dos gases, né? Basicamente, a gente tem três variáveis de estado que definem um gás, ok? Temperatura, tá? O volume, e aí eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe importante: o volume, ele é o volume do recipiente, porque é diferente dos sólidos, que tem volume próprio, e dos líquidos, que ocupam um determinado volume, os gases ocupam todo o volume disponível. Então, se você colocar um pouquinho de gás num galão de 5 litros, ele vai ocupar os 5 litros. Se você transferir a mesma quantidade de gás para uma bombona de 200 litros, ele vai ocupar os 200 litros. Ok? Então, o volume é o volume do recipiente. E aí vai entrar uma novidade agora, né? Que a gente estava falando muito de temperatura e volume, mas agora o diferencial dos gases é que a gente vai falar de pressão, ok? Então a gente tem que estudar também a pressão e a gente vai ver que essas três variáveis estão muito ligadas: temperatura, volume e pressão.
E o estado que a gente chama de certa massa de gás, de uma quantidade de gás, é definido com base nessas três grandezas: temperatura, volume e pressão. Por isso que elas são variáveis de estado, porque a gente define um estado através dessas três variáveis. E a gente vai estudar também, então, as transformações de estado, né? Quando passa de um estado para outro estado. Isso acontece quando a gente muda uma dessas variáveis de estado. Se você aumentar uma delas, uma dessas três, outra com certeza vai mudar, ou até mesmo as outras duas vão mudar. Então, como vocês podem observar aqui, ó, a gente tem aqui uma pressão inicial, uma temperatura inicial e um volume inicial. E através de uma transformação, nesse caso, uma compressão, alguém está comprimindo esse gás, então o volume está diminuindo, e aí isso faz a temperatura, por exemplo, aumentar, certo? Isso faz a pressão provavelmente aumentar também, ok? Então, a relação entre essas três variáveis aí, a gente vai estar discutindo nessa aula. Bom, e aí eu vou apresentar para vocês um modelo teórico chamado de gás ideal, tá? É um modelo hipotético, né? O que quer dizer isso? Eu costumo dizer o seguinte, que gás ideal é igual o namorado ideal ou a namorada ideal. Ou seja, não existe. Brincadeiras à parte, o gás ideal realmente também não é um gás que existe, é um modelo, tá? E por que a gente estuda? Bom, já vou contar o detalhe principal para vocês. Mas uma coisa importante, os cálculos são mais simples. Então, é mais fácil trabalhar com o modelo de gás ideal, porque a gente vai ver que as contas são mais simples, as ideias são mais fáceis, ok? Como o gás, por exemplo, vocês estão vendo aí saindo, isso é uma trempe de fogão, né? Está saindo aí da trempe, né? O gás butano, né? O gás butano que vem lá, o gás de cozinha, famoso gás de cozinha, ok? Bom, em contrapartida ao gás ideal, que não existe, a gente tem o gás real, que é o que existe. A namorada real, o namorado real, aqueles que existem, ok? Não é imaginário não, hein? É o real mesmo. Como o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, enfim. Todos os gases que existem aí na natureza, certo? Bom, e aí, mas você, e por que então estudar o gás ideal? Porque, na verdade, os gases reais, eles se comportam aproximadamente como os gases ideais, desde que você obedeça duas condições: altas temperaturas e baixas pressões. Então, os gases reais que existem na natureza, se ele está a alta temperatura e baixa pressão, eles vão se comportar mais ou menos, aproximadamente, como gases ideais. Por isso é que a gente estuda, então, o modelinho do gás ideal, para a gente poder aplicar para os gases reais, desde que obedecida a essas condições. Ok? É aquele negócio, né? Às vezes a namorada não é ideal, o namorado não é exatamente ideal, né? Não é perfeito, né? Às vezes o pessoal fala gás perfeito, gás ideal é a mesma coisa, tá? Não é perfeito, mas às vezes os defeitos são tão pequenos, né, que aproximadamente é ideal. Dá para conviver, né? Ninguém é perfeito. Então, se aproxima do modelo ideal. Dá para viver. Bom, a gente vai perceber, e isso é importante, que nas condições normais de temperatura e pressão, as famosas CNTP, que é a pressão de uma atmosfera e a temperatura de 273 Kelvin, conhecida como 0 graus Celsius, a gente pode usar essa aproximação para gases reais e tratá-los como gases ideais, tá? Então, o ar, por exemplo, o ar atmosférico, está a uma atmosfera, né? E provavelmente acima de 0 graus, né? O importante é estar a altas temperaturas. Se 0 graus Celsius já é alta temperatura, né? Então, 20, 30, 40, é melhor ainda. Então, a gente pode usar. Então, veja que a gente consegue usar o modelo ideal, de gás ideal, que é o modelo mais simples, em situações reais. Por isso que ele é importante e por isso que nós vamos estudar. Bacana?
Muito bem. Agora nós vamos começar falando de algumas transformações que os gases sofrem, tá? Ou que eles podem sofrer. Algumas transformações particulares. Primeira delas, a transformação isotérmica. O prefixo iso, né, ele quer dizer igualdade, ok? Isotérmica quer dizer igualdade de temperatura. Então, a transformação isotérmica é aquela transformação na qual a temperatura se mantém constante. Então, a gente tem a temperatura que não muda, tá? Bom, se não houver escape de gases, isso é importante, tá? E na maioria das situações aqui a gente vai supor isso, para não dizer em todas as situações a gente vai supor isso. Aí, se a temperatura é constante, sobrou apenas a pressão e o volume para variar, certo? Então, você vai mexer na pressão, o volume vai variar também, tá? E nós vamos ver como que essa variação é. Só para a gente imaginar uma situação em que isso acontece, se a gente tiver, por exemplo, aqui nesse tubinho aqui, ó, um tubinho que tenha ar, e em cima dele foi colocado aqui, ó, mercúrio, tá vendo? Esse mercúrio, por ser líquido, ele veda o ar e não deixa o ar sair aqui, ok? E a ideia aqui é que eu vou adicionar mercúrio, vou fazer essa coluna de mercúrio ficar cada vez maior, e aí a pressão aumenta, mas a temperatura não. Se eu fizer isso lentamente, é importante que seja lentamente, para que a temperatura se mantenha, porque se você fizer muito rapidamente, você vai provocar um aquecimento, tá? Então, a ideia aí é fazer lentamente, porque aí a pressão, ó, a temperatura vai se manter constante. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Na figura A, eu tenho um pouquinho de mercúrio, né? Na figura B, eu já tenho um pouquinho mais, e na figura C, mais ainda. Então, foi colocando mercúrio aqui em cima. Esse mercúrio, ele foi provocando mais pressão, né? Porque é mais mercúrio, mais pesado, né? O mercúrio é um líquido muito denso, né? Ele vai comprimindo o ar que está aqui dentro, então o volume do ar vai só diminuindo, ok? Então, a temperatura está constante, e aí o volume está diminuindo, então isso é o que a gente chama de compressão isotérmica, tá? A temperatura é constante e o volume diminuindo, ok? Então aí vocês já estão vendo que a lógica é invertida, né? Se eu aumento a pressão, aqui foi só aumentando a pressão, o volume foi só diminuindo. Bom, e aí vem a lei de Boyle. Robert Boyle, esse sujeitinho aí, né? Na época dele usava essas perucas loucas aí, né? Século XVII, olha lá. Ele foi um físico, químico e tal, e ele pesquisou muito a questão dos gases, né? Então, ele pegou experimentos tipo esse que eu acabei de falar com vocês, né? E registrou lá os valores, né, do volume, o valor da pressão, né? A pressão com mercúrio é muito fácil de registrar. Não sei se vocês lembram, mas ano passado, quando a gente estudou hidrostática, a gente falou da pressão de uma coluna de mercúrio, lembra? Que era só você medir a altura da coluna de mercúrio, você tem uma unidade de pressão, que é centímetros de mercúrio ou milímetros de mercúrio. Então, é fácil medir a pressão com mercúrio, e é por isso que a gente usa o mercúrio. E o volume é fácil de medir também, é só você pegar um vidrinho graduado, né? Com marcações, igual a gente tem no laboratório de química. E aí você consegue observar as duas coisas, tá? Digamos que uma experiência, ele fez muitas, tá? E uma dessas experiências gerou esses valores que vocês estão vendo aqui, ó. A pressão, que está na coluna aqui vermelha, e o volume, que está aqui nessa coluna cor-de-rosa aqui, né? Linha cor-de-rosa, e a pressão na linha vermelha. Pressão, no caso, aqui está em centímetros de mercúrio, como eu disse, é fácil de medir. Volume aqui está em milímetros cúbicos, mas isso não vai fazer diferença para a gente agora. Bom, inicialmente, suponhamos que você tinha uma pressão de 10 centímetros de mercúrio. Você colocou 10 centímetros de mercúrio lá no tubinho. E aí o volume era 60 centímetros cúbicos.
Depois você vai e dobra essa pressão, 20 centímetros de mercúrio. O que você vai observar? O que o Boyle observou? Que o volume caiu pela metade. Olha, quando ele dobra a pressão de 10 para 20, o volume reduz pela metade, de 60 para 30. Ok? Depois, quando ele dobra de novo, olha, 20 para 40, o volume divide por 2 de novo. Ou se você comparar com o primeiro caso, de 10 para 40 aumentou 4 vezes, de 60 para 15 diminuiu 4 vezes. E, finalmente, você pode dobrar mais uma vez, jogar essa pressão para 80 centímetros de mercúrio, e aí, mais uma vez, dividiu por 2, o volume passou de 15 para 7,5. Ou se você comparar com o primeiro caso, de 10 para 80, houve um aumento de 8 vezes na pressão, e de 60 para 7,5, houve uma redução de 8 vezes no volume. Então, o que a gente percebe? Que todo acréscimo de pressão produz uma redução proporcional no volume, né? Ao mesmo tanto que o número de vezes que aumenta a pressão, eu também diminuo o volume, certo? É o que está acontecendo aqui, ó. A pressão inicial era P0, o volume inicial V0. A pressão passou para 2P0, aí o volume passou para V0 sobre 2. Dobrou a pressão, reduziu o volume pela metade. Lembrando que a temperatura está constante, ó, T e T. Ok? É uma situação interessante aí, ó, né, que a gente vê que tudo tem a ver com tudo, né? Um pouquinho de biologia também, anatomia, né? A gente, enquanto respira, a gente pratica a lei de Boyle, né? Quando a gente inspira o ar, né? A gente expande o nosso diafragma, né? Aumenta o volume dos pulmões, certo? E isso, aumentando o volume, a pressão cai. No que a pressão cai, a pressão do lado de fora do ar atmosférico é maior do que a pressão que está lá dentro dos pulmões. Então, a tendência é o ar entrar. Ok? E aí você inspira. Né? Agora, quando você expira, você manda o ar para fora, é justamente o contrário. O volume interno diminui, e aí o volume interno diminuindo, você aumenta a pressão do lado de dentro, a pressão do lado de dentro dos seus pulmões, ela fica maior do que do lado de fora, então a tendência é o ar sair. Ok? Bacana, né? Bom, então vocês viram que a lei de Boyle não é só para compressão, tá, gente? Ela também pode ser na expansão, como eu disse aqui, quando você puxa o ar, né? Você aumenta o volume e a pressão cai. Então, já viram que quando a temperatura é constante, e só quando a temperatura é constante, hein, turma? Né, a pressão e o volume são inversamente proporcionais, né? Quer dizer que o produto P vezes V, pressão vezes volume, é uma constante, né? Ou seja, se você pega a pressão inicial vezes o volume inicial, ele dá o mesmo resultado que você pegar a pressão final e o volume final. Ok? Observa aqui nessa tabela como é que isso acontece. É a mesma tabela de antes. Veja, se a pressão é 10 e o volume é 60, multiplica os dois. 10 vezes 60, 600. A última coluna é o produto, tá? P vezes V. Aí a pressão passa para 20 e o volume passa para 30. 20 vezes 30, 600 também. Ok? 40 vezes 15, 600. 80 vezes 7,5, 600, tá vendo? Então, o produto é constante. Beleza? Então, a primeira equação que a gente pode usar é essa aqui, ó. Mas ela só serve para temperatura constante, hein? Né? P1, V1, P2, V2. Joia? Bom, e aí é interessante quando você jogar esses dados para fazer um gráfico bonitinho, né? Aqui está o gráfico aí, um gráfico típico dessa transformação isotérmica, tá? Da lei de Boyle, né? A gente vai percebendo aqui, ó, quando a pressão é muito grande, o volume é pequeno, tá vendo aqui? À medida que a pressão vai diminuindo, que é o que a gente está observando aqui, o volume vai aumentando, tá? Esse gráfico aqui, o gráfico de duas grandezas inversamente proporcionais, é o que a gente chama de hipérbole. Lembra lá?
y igual a 1 sobre x, né? Dá o gráfico de uma hipérbole, tá? Essa hipérbole, ela ganha esse nome aqui de isoterma, porque é de uma transformação isotérmica, ok? Que é essa que está acontecendo aqui na simulaçãozinha. A gente vai vendo aqui que vai colocando mais pesos em cima, quer dizer que a pressão está aumentando. Aqui a gente vê o gráfico, o reloginho marcando a pressão aumentando, porque a temperatura está constante, ó, 300, ó. A temperatura está constante, a pressão vai aumentando, o volume diminuindo, ou o contrário, né? O volume aumentando e a pressão diminuindo, que dá a nossa isoterma aqui. Joia? Então, sempre vai dar uma hipérbole quando você fizer o gráfico de pressão versus volume numa transformação isotérmica, tá? Muito bem. E a gente consegue estabelecer também uma relação com a densidade. Porque a densidade tem a ver com volume, né, gente? Quando a gente falou lá dos sólidos, dos líquidos, a gente não falou de densidade. Por quê? Porque sólidos e líquidos são praticamente incompressíveis, ou seja, a mudança de pressão não altera o volume deles, tá? Agora, com os gases, a gente viu que é diferente, né? Eles são compressíveis, ou seja, o aumento de pressão produz uma redução de volume, igual vocês observem aqui, né? E a redução de pressão, que é o que está acontecendo nessas três figuras, redução de pressão implica no aumento de volume, né? Quando a pressão é 4 atmosferas, o volume é V. Quando ela cai para 2 atmosferas, o volume passa a 2V. Quando ela cai para 1 atmosfera, o volume é 4V. Ok? Bom, acontece que quando você mexe no volume, você mexe, então, na densidade. Densidade é massa sobre volume, lembra? Então, se você aumentar o volume, essa densidade vai diminuir, não é isso? Então, veja bem. Se eu aumentando a pressão, o volume diminui. Quando eu diminuo o volume, a densidade aumenta. Então, aumento de pressão quer dizer aumento de densidade. A densidade é proporcional à pressão. Ok? Então, se eu reduzo a pressão à metade, o volume dobra, certo? Por exemplo. Só que se o volume dobra, a densidade divide por 2, porque a densidade é massa volume, né? Então, a conclusão é essa, que a pressão e a densidade são diretamente proporcionais. Ok? Por que eu estou falando isso? Aguardem, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que isso é importante, né? Mas gravem essa informação aí. A pressão e a densidade são diretamente proporcionais, tá? Depois a gente vai voltar nisso. Bom, segundo tipo de transformação especial, a transformação isobárica. Alguém sabe o que significa? Bom, iso eu já falei que é igual, né? E bárica. Bárica lembra pressão, né? Lembra que o bar é uma unidade de medida de pressão? Né? Bar não é boteco não, tá, gente? Bar é uma unidade de medida de pressão. Bom, então uma transformação isobárica é aquela na qual a pressão se mantém constante, tá? E aí, aqui do lado, está mostrando um exemplo disso. É parecido com aquele que eu mostrei lá no início, só que naquele lá, ó, tinha uma certa quantidade de mercúrio, e eu fui aumentando, né, a quantidade de mercúrio, porque aí a pressão ia aumentando também. Aqui não. Aqui a quantidade de mercúrio vai ser a mesma, olha. O mesmo tanto de mercúrio que tinha no início vai ter no final. E como esse tubo está aberto aqui, você tem a pressão atmosférica aqui atuando, então a pressão que atua sobre o gás que está aqui embaixo é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluninha de mercúrio, tá? Como a coluninha de mercúrio é sempre a mesma, a pressão é a mesma, ok? Bom, e o que eu posso fazer? Eu posso aquecer esse tubo. Se eu aqueço o tubo, a temperatura do gás que está lá dentro vai aumentar. E aí, olha o que aconteceu aqui.
que aconteceu com o volume do gás? Olha o volume que o gás ocupava aqui e olha o volume que o gás está ocupando aqui. O volume do gás aumentou, né? Então, aumentando a temperatura, eu também aumento o volume do gás. Ok? Uma observação interessante, que já foi feita naquela época, é que, se a pressão é constante, todos os gases se dilatam da mesma forma, o mesmo tanto, tá? É interessante perceber isso porque, com sólidos e líquidos, dependia de qual sólido era, de qual material que era o sólido, se tinha o coeficiente de dilatação para o aço, para o latão, para o ferro, para o alumínio, né? Para gases, não. Se a pressão for constante, todos os gases teriam o mesmo coeficiente de dilatação. A gente nem usa esse termo, tá? Mas poderia usar. Então, eles teriam o mesmo coeficiente de dilatação, eles dilatariam o mesmo tanto. Então, se você pega, por exemplo, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, na mesma temperatura inicial, a pressão constante, né? Se o volume era igual inicialmente, aí na hora que você aumenta a temperatura, ele vai continuar igual, vai ter o mesmo aumento, tá? Vai ter o mesmo volume final, certo? Isso é uma característica dos gases, né? Então, se você aquece o gás, né? Aqui o gás tem um êmbolo, né? Tem uma tampa aqui, uma tampa móvel. Na hora, o fato de ter uma tampa já define a pressão como sendo constante, porque aí a pressão é igual à pressão atmosférica que está atuando aqui, mais a pressão relacionada ao peso desse êmbolo. Então, a pressão é constante, né? Aquecendo, aumentando a temperatura, o volume aumenta também. E isso vai ter o mesmo aumento, então, para qualquer gás. Tá? Bom, e quem descobriu isso foi esse sujeito aí que vocês estão vendo, Louis Joseph Gay-Lussac, né? Físico e químico francês que viveu lá entre os séculos 18 e 19. Né? Ele fez vários experimentos também, como um desses que eu comentei, né? E ele percebeu isso, que a gente percebeu, que quando a temperatura aumenta, o volume aumenta também, né? Eles são proporcionais, e ele mostrou isso. E ele fez uma pesquisa e tal, e registrou isso, e deu um gráfico com uma reta bonitinha, igual essa que vocês estão vendo aqui. Como é diretamente proporcional, né, gente? Na hora que você faz um gráfico, vai dar uma reta, né? E uma reta é ótima, né? Dá para fazer muita coisa com uma reta. E uma coisa interessante que foi feita com essa reta é o seguinte: veja que você tem um gráfico de volume por temperatura, ok? Como é uma reta, aqui é o volume inicial do gás, tá? Mas eu posso pegar essa reta e continuá-la prolongando aqui, ó, até o volume chegar no zero. O volume chegar no zero seria o menor volume possível, né? O menor volume possível, que é zero, não tem como volume ser negativo, né? Eu teria, então, a menor temperatura possível. E que temperatura foi essa? Menos 273 graus Celsius. Nós já falamos dessa temperatura, né? Essa temperatura é o chamado zero absoluto, que deu origem à escala Kelvin, né? Então, o ponto de partida foi justamente isso aqui, ó, um gráfico como esse, né? Se ele for bem feito, eu prolongo aqui essa reta e descubro aqui a temperatura, se estiver em graus Celsius, aqui dá menos 273. Ok? Bom, aqui então está mostrando a lei de Gay-Lussac, a transformação isobárica. Vejam que aqui o número de pezinhos aqui em cima do pistão é sempre 2. Isso vai fazer a pressão sempre ficar constante. Ok? Mas aí eu vou aumentando a temperatura,
à medida que aumenta a temperatura, o volume também aumenta. Quando a temperatura diminui, o volume diminui dessa reta aqui, volume em função da temperatura. Bom, então a lei de Gay-Lussac é basicamente isso, né? Que a transformação isobárica, o volume e temperatura absoluta, tá? Ou seja, o que é a temperatura absoluta? Em Kelvin. Pessoal, presta atenção. Temperatura em Kelvin, ok? Os cálculos que nós vamos fazer, que envolvem temperatura, sempre usem temperatura em Kelvin. Um dos maiores erros de alunos meus durante provas com gases é querer usar valor em Celsius. Nas fórmulas não pode, ok? Nas fórmulas é sempre temperatura Kelvin, tá? Bom, então, a temperatura em Kelvin e o volume são diretamente proporcionais. Matematicamente, quer dizer que se você divide o volume pela temperatura, você sempre chega no mesmo valor constante. Ou o volume inicial pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. Então, segunda equaçãozinha que a gente vai poder usar aí, tá? Mas essa aqui é só para pressão constante, hein? Volume sobre temperatura 1 igual a volume sobre temperatura 2. É a fórmula matemática da lei de Gay-Lussac, transformação isobárica. Beleza? E aí, se a gente usa a temperatura em Kelvin, o nosso gráfico começa na origem. Olha que bonitinho, né? Porque Kelvin é a menor temperatura que existe ao zero, né? Então, o nosso gráfico sai aqui do zero, faz essa retinha bonitinha, tá? Dependendo então, do tanto que você aumenta a temperatura, você vai ter um aumento do volume também. Ok? Bom, isso também influencia na densidade. Tá? Vamos ver como que se influencia na densidade. A gente sabe que o volume está relacionado com a temperatura. Então, a densidade também vai estar relacionada com a temperatura, né? Então, se o volume é proporcional à temperatura, só que a densidade é inversamente proporcional ao volume, né? Se você aumenta o volume, a densidade diminui. Então, ela também vai ser inversamente proporcional à temperatura, né? Porque se o volume é proporcional à temperatura e a densidade é inversa ao volume, então a densidade vai ser inverso à temperatura também, né? Então, a densidade vai ser proporcional ao inverso da temperatura, tá? Então, no caso dos balões, por exemplo, né, de balonismo, né, viajar num balão, por que ele sobe? Né? Porque eu aqueço o ar que está lá dentro, né? E esse aquecimento faz com que o volume do ar aumente e a densidade diminua. Se a densidade diminui, né, o que acontece com corpos menos densos? Tendem sempre a subir, né? Corpos mais densos tendem a descer. É assim que um balão sobe, ok? E a terceira e última transformação particular é a transformação isovolumétrica. Bom, não preciso nem dizer o que é, né, gente? O nome já diz tudo, né? Isovolumétrica quer dizer isso mesmo, volume constante. Dois outros nomes que podem aparecer por aí. Transformação isométrica ou isocórica. É a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, essa transformação é aquela que não tem mudança no volume. O volume é constante. Então, olha aqui, está representado aqui, ó. Vejam, aqui no caso a tampa, o êmbolo, né? Ele está na mesma linha, tá vendo? Quer dizer que o volume do gás é o mesmo. Mas olha aqui, aqui tem dois pezinhos. E a temperatura está aqui, ó. Agora aqui tem 4 pezinhos. Olha como é que a temperatura subiu. Tá? Então, aumentou a pressão, a temperatura também aumentou. Tá? Isso é uma transformação isovolumétrica. E ela é regida pela lei de Charles, né? Então, aqui também eu tenho, ó, o gás está sendo aquecido, né?
no que ele é aquecido, as moléculas ficam mais agitadas e tal. E aí, como as moléculas ficam mais agitadas, elas batem mais contra as paredes, né? E isso faz a pressão aumentar. A pressão de um gás tem a ver com o número de colisões que ocorrem das moléculas com as paredes no recipiente, né? Então, se as moléculas estão mais agitadas, elas vão colidir mais com as paredes, certo? Isso gera uma pressão maior, ok? Muito bem, a lei de Charles, ela fala que a pressão, se o volume é constante, né, a pressão e a temperatura absoluta, em Kelvin, são proporcionais, são diretamente proporcionais, ou seja, a pressão dividido pela temperatura dá sempre o mesmo valor constante. Ou ainda, a pressão do estado inicial sobre a temperatura do estado inicial é igual à pressão do estado final vezes a temperatura do estado final. Ok? É isso aí que dá esses gráficos aí. Note que agora o gráfico é pressão em função da temperatura em Kelvin. Vai dar uma reta porque são grandezas diretamente proporcionais. Por que a diferença entre a reta verde, a azul e a vermelha? Os volumes. A inclinação desse gráfico é proporcional ao volume. Então, se o volume inicialmente for maior, você vai ter inclinação maior. Então, seria o V3 ser o volume inicial maior, depois o V2, depois o V1. Ok? Por isso que dá essas diferenças aí. Então, essas são as três transformações particulares, tá? Quando eu falo particulares, gente, é porque existem outras. Existe uma transformação geral que a gente vai discutir, tá? E existe uma equação geral também. Mas, para chegar nessa equação, para chegar nessa generalização, nós vamos passar primeiro pela hipótese desse sujeito aqui, né? Que é o Amedeo Avogadro. Tem gente que fala errado, tem gente que fala Avogadro. Não, é Avogadro, tá? Ele era italiano, advogado, inclusive, né? E ele fez uma hipótese interessante. Ele estudou muito a questão de átomo e a questão de moléculas. Vejam que aí ele já está na passagem do século XVIII para o XIX, né? E ele fez uma hipótese interessante. Claro que não foi assim, tirou debaixo do braço, não, né, gente? Isso é baseado em pesquisas, ok? Ele levantou a hipótese, né? Ele não conseguiu provar na época, por isso que a gente fala que é hipótese, tá, gente? Foi provado depois. Ele falou que se você pegar dois recipientes de mesmo volume, com gases diferentes, na mesma temperatura e na mesma pressão, ele vai ter o mesmo número de moléculas em cada um, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, o mesmo volume, tá vendo? Gases diferentes, aqui a molécula é pequena, aqui a molécula é grande, mas o número de moléculas aqui é o mesmo número de moléculas aqui. Se, e aí vejam um grande se, mesmo volume, mesma pressão e mesma temperatura. Tá ok? Aí vai ter o mesmo número de moléculas. Joia? Na época dele, ficou sendo uma hipótese, depois ela veio a ser confirmada, tá? Então, deixou de ser hipótese e virou uma lei. Beleza? Bom, como é que se confirma isso, né? Bom, uma forma simples de fazer, em laboratórios de química não é complicado fazer isso. Você pode, por exemplo, pegar o ácido clorídrico, né, o HCl, a água mesmo, né, e amônia, NH3, todos na forma gasosa, evidentemente, a mesma pressão e a mesma temperatura. E você faz uma decomposição, né, lá, química deles, separa, né? Então, você vai separar os hidrogênios, ok? Então, quando você decompõe, o HCl, o ácido clorídrico, vai te dar um átomo de hidrogênio para cada molécula. Então, você vai ter N átomos de hidrogênio. A molécula de água fornece 2 átomos de hidrogênio para cada molécula. Então, você vai ter 2N átomos.
o dobro do ácido clorídrico. E a amônia dá 3 átomos de hidrogênio, então você teria 3N. Ok? Bom, e aí, isso realmente aconteceu. Na hora que eles fizeram o experimento, eles observaram isso como? Observando a massa de hidrogênio obtida, tá? A massa de hidrogênio obtida com a água foi o dobro da massa obtida com ácido clorídrico, tá? Por quê? 2N, N, tá? Então, tá provando. E a massa obtida de hidrogênio da amônia foi o triplo do ácido clorídrico, né? O que mostra, então, que tem 3 vezes mais átomos de hidrogênio, né? Se tem 3 vezes mais massa, porque tem 3 vezes mais átomos. Então, foi provado, então, essa ideia do Avogadro. Então, é exatamente aqui, ó. Tá, aqui eu tenho N átomos de hidrogênio, uma massa M. Então, na água são 2N átomos, uma massa de 2M. E na amônia, 3 átomos, massa 3M. Ok? Então, deixou de ser uma hipótese, passou a ser uma lei válida. Beleza? Bom, e aí vem o número de Avogadro, que é o que talvez você já tenha ouvido falar. Então, o Avogadro a gente já viu. Agora, quem descobriu o número de Avogadro, né, inicialmente foi, então, esse sujeito que vocês estão vendo aí, que é o Perrin, tá? Porque a partir do momento que se provou que existia essa proporção aí, né, esse número de moléculas, o mesmo número de moléculas, se você tiver o mesmo volume, a mesma pressão, a mesma temperatura de um gás, você tem a mesma quantidade de moléculas, o pessoal começou a se perguntar que quantidade de molécula haveria, certo? Se a gente pega em um mol, né, um mol é uma quantidade, a princípio é uma quantidade aleatória, tá? A gente vai perceber que vários gases diferentes, um mol é a mesma quantidade, tá? Então, você tem a mesma quantidade de moléculas, certo? No caso do hidrogênio, você tem 2 gramas. No caso do oxigênio, 32 gramas. E no caso do nitrogênio, 28 gramas. Esses valores vêm da tabela periódica, né, gente? Porque a massa atômica de um hidrogênio é 1, né? Como aqui é H2A2. A massa do oxigênio é 16, O2, 32. E do nitrogênio é 14, e N2 dá 28. Isso, então, tem a ver então, com a massa atômica, tem a ver com a ideia de mol, tá? Então, popularizou-se, então, a ideia, né, de que o número de moléculas que existem em um mol ficou batizado, então, como número de Avogadro, em homenagem ao Avogadro, que descobriu a ideia. Ele não descobriu o número, mas ele descobriu a ideia, então, como a ideia original foi dele, colocar em homenagem a ele um número. Quem descobriu foi o Perrin, Jean-Baptiste Perrin, né, já bem depois, né, já no século XX, que fez várias experiências e percebeu que esse valor do número de Avogadro deveria estar aí entre 6,5 vezes 10 a 23, 7,2 vezes 10 a 23 moléculas em cada mol. Tá? Quer dizer, ele não tinha uma certeza absoluta, né? Aliás, as certezas absolutas em ciência não existem, né? Então, tinha um limite de erro aí entre 6,5 e 7,2, tá? E por isso, por essa descoberta, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1926. Hoje, a gente já sabe que esse valor é 602 vezes 10 a 23. É um número muito famoso, provavelmente vocês já ouviram falar desse número, né? É o número de Avogadro, né? Tão famoso que você pode ter até um souvenir dele, né? Uma xícara, quem sabe, né? Por que não dar uma roupa de bebê com esse número tão importante, né? Isso aí já é coisa de químico, tá, gente? Moléculas e átomos, né? Não, mas a física compartilha, né? São números bonitos, né?
São números interessantes. É uma constante muito importante essa aí. Beleza? Muito bem. E através dessa lei de Avogadro, a gente pode chegar numa relação entre densidade e massa molecular, tá? Então, digamos que você tenha duas amostras gasosas, uma A e a outra B, de mesmo volume, na mesma temperatura, na mesma pressão, elas vão ter o mesmo número de moléculas, certo? Agora, a massa molecular é diferente, né? Porque se são moléculas diferentes, são átomos diferentes, a massa molecular é diferente. Digamos, por exemplo, né, que a massa molecular da amostra A, do componente da amostra A, seja o dobro da de B, né? Se a massa molecular é o dobro, a massa da amostra também é o dobro, né? Bom, como os volumes são iguais, a densidade, que é a massa sobre volume, né? A densidade que tem, quem tem mais massa é maior, né? Então, como a massa de A é o dobro da massa de B, a densidade de A também será o dobro da densidade de B, ok? Então, você tem aí, ó, a massa de A igual a 2, massa molecular de B. Massa molecular a gente usa em maiúsculo, tá, gente? Que é a massa que a gente vai ter tirando da tabela periódica. E a massa da amostra, a massa do que está dentro do balão, tá? A gente usa em minúsculo. Então, como os volumes são iguais, né? A massa molecular é o dobro, a massa da amostra também é o dobro, e a densidade também é o dobro. Conclusão que a gente chega disso, a densidade de um gás é proporcional à sua massa molecular. Está anotando essas coisas aí? Eu já vou precisar de tudo isso da densidade. Agora nós vamos juntar essa turma toda que eu falei da densidade com vocês aí, tá anotado? Vai estar no slide depois, né? E o slide vocês já devem ter visto, né? O arquivo do slide está lá no Moodle, ok? É só baixar lá. Bom, só um exemplinho, né? A gente tem aqui o mesmo volume, no caso 22,4 litros, né? De hélio, oxigênio e nitrogênio. Você fala assim, nossa, que número esquisito, 22,4 litros, né? Esse número é um número importante porque é o volume que um gás tem, tá? Quando submetido às condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP, né? 273 Kelvin, né? Uma atmosfera, ok? No caso de um mol de hélio, você tem 4 gramas, né? Um mol de oxigênio vai ter 32 gramas e um mol de nitrogênio tem 28 gramas. Então, na mesma condição de temperatura, mesmo volume, mesma pressão, e esse volume é 22,4 litros, tá? Bom, e aí, por essa figura, a gente percebe, né, que a densidade do hélio é menor do que a densidade do nitrogênio, que é menor do que a densidade do oxigênio, por causa das massas, né? A massa do oxigênio é a maior de todas, né? E a do hélio é a menor de todas. O hélio é aquele gás que normalmente você enche aqueles balãozinhos de festa, né? Aqueles balões que se você soltar, ele vai embora, sobe, né? Por quê? Porque a densidade dele é muito baixa, menor do que a do ar atmosférico, por isso que ele sobe. Beleza? Anotou aí? Densidade de um gás é proporcional à massa molecular. Agora nós vamos juntar essa turma, tá? E para ajudar vocês, vou dar uma relembrada no que a gente já viu. A gente já viu hoje que a densidade é proporcional à pressão, se a temperatura for constante. A gente viu que a densidade é inversamente proporcional à temperatura, se a pressão for constante. E a gente viu, acabou de ver agora, que a densidade é proporcional à massa molecular, se a temperatura, a pressão e o volume forem constantes. Ok? Bom, juntando essa turma toda, né, a gente começa a querer formar uma equação, né? Porque tem uma propriedade da proporção, né, que diz que se uma grandeza é proporcional a outras duas, ela é proporcional ao produto delas. Então, por isso que você consegue juntar aqui massa molecular, pressão
E aí, na hora que você multiplicar por 1 sobre temperatura, a temperatura vai aparecer também. Ok? Mas aí, isso só funciona com temperatura, pressão e volume constantes, porque é o caso do M aqui. Para o M estar aqui, essa condição tem que aparecer. Então, tem que valer para todos eles. Beleza? E esse símbolo aqui é o nosso símbolo de proporcional, hein? Ainda não é uma igualdade. Agora vai aparecer essa igualdade, né? Agora vai aparecer essa igualdade na equação de estado de um gás ideal. A gente sabe que a densidade é massa sobre volume, né? E a gente tinha lá que a densidade era proporcional a mp sobre t. No lugar da densidade, entrou aqui, ó, massa sobre volume. Essa massa é a massa da amostra, tá, gente? Massa da amostra de gás, sobre volume. Bom, só fazendo uma manipulaçãozinha aqui, eu posso jogar esse volume multiplicando cá para cima, aí ele está aqui. Eu posso pegar essa temperatura e jogar lá para o outro lado, ela está aqui. E a massa molecular está multiplicando para passar dividindo, aí fica essa coisinha aqui. Tá? Só uma manipulação algébrica aí. E aí tem um detalhe importante, eu não sei se vocês já viram isso lá na química, imagino que sim, que se você divide a massa da amostra que você tem pela massa molecular do composto, você tem o número de mols, ou o número de moles, né? Pode falar moles, pode falar mols, da sua amostra. Tá? 1 mol, 2 mols, 3 mols, tá? Então, no lugar desse Mzinho sobre Mzão, a gente vai pôr o número de mols. Então, vai ficar NT proporcional a PV, ou só trocando de lado para ficar mais bonitinho e ficar mais agradável e ficar fácil a gente fazer uma frasezinha legal para a gente decorar, tá? A gente só trocou de lado. Ah, antes da gente mudar, bom, a gente não vai poder fazer simulação esse ano, né? É uma pena. Mas eu deixei aqui para vocês, tá? O link, vocês podem clicar aqui em cima, tá? Dessa apresentação, ela vai abrir o link lá da simulação, lá do FET, né? Tem uma simulação muito bacana lá, que você consegue controlar o número de moléculas, a pressão, a temperatura, fazer simulação com temperatura constante, pressão constante, volume constante. É muito bacana essa simulação, uma pena que a gente não pode fazê-la, né? Mas vocês podem, né? É só acessar a internet, né? O site é esse aqui, tá? Mas também tem um link diretamente aqui em cima dessa figurinha. Beleza? Bom, como é que você transforma uma proporção em uma igualdade? A gente tinha um símbolo de proporção. Agora a gente quer uma igualdade para virar uma equação. Basta você adicionar uma constante, né? E essa constante é a constante R. Então, vou inserir a constante R e agora a gente vai ter, então, aí sim, né? Essa é a equação final. É isso aqui que vocês têm que decorar, tá, gente? PV igual a nRT, tá? Tem várias frases que você pode usar aqui, tá? Por exemplo, uma clássica aqui, inventada por mim, inclusive. Pirata velho não rouba tesouro, né? Ok, tá velho, coitado, né? Não consegue mais roubar. Em homenagem aos alunos do IF, os alunos da mecânica criaram uma outra, né? Eles criaram assim, professora velha não recusa trabalho, tá? E tem uma aí que eu não posso falar porque ela é meio indecente, entendeu? Esse P, na verdade, virou um palavrão, né? Eu posso falar o resto, né? Velha não recusa tarado. O P eu não posso falar, tá? Aí vocês imaginam o que é. Bom, esse R é uma constante, é um número, né? Chamada de constante universal dos gases, e o valor do R vai depender do sistema de unidades que vocês vão utilizar. É muito comum utilizar a pressão em atmosferas e o volume em litros. Se vocês fizerem isso, vocês têm que usar o R como 0,082, tá? É bom vocês repararem nas unidades aqui, não que vocês tenham que se preocupar com elas, mas só para vocês saberem que
A sua pressão tem que estar em atmosferas, o seu volume tem que estar em litros, né? O número de mols, né? Vai estar em mol mesmo. E a temperatura tem que estar em Kelvin, não se esqueçam disso. Agora, se você for trabalhar com unidades do sistema internacional, aí o R vai ser 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, tá? Aí aqui não aparece, mas você vai ter que usar a pressão em quê? Em Newton por metro quadrado, que é o Pascal. Vai ter que usar o volume em quê? Vai ter que usar o volume em metros cúbicos. Então, só unidades do sistema internacional. Então, presta atenção quais são as unidades do problema para ver qual unidade que você vai usar. Qual o valor de R você vai usar. Beleza? E, finalmente, nós chegamos na equação geral das transformações gasosas, né? Que eu falei com vocês, nós estudamos inicialmente as transformações particulares, né? Mas a gente vai ver agora a equação geral, tá? As transformações particulares é a isotérmica, a isobárica, a isovolumétrica. Mas, necessariamente, uma transformação gasosa tem que ter alguma coisa constante? Não. Você pode ter uma transformação gasosa em que as três grandezas variam, tá? Bom, vamos supor que a massa de gás seja fixa, né? Quer dizer, não está escapando gás, nem está entrando gás no seu sistema, porque aí o número de mols é constante. E se o número de mols é constante, você pode pegar a equação geral dos gases, passar o T dividindo, e aí você fica com PV sobre T igual a N vezes R. N é o número de mols, que é constante. R é uma constante também, é constante dos gases. Então, produto de duas constantes dá uma constante. Então, PV sobre T é uma constante. Ou seja, se você pega aqui no estado inicial a pressão, o volume e a temperatura inicial, joga aqui, e você faz a mesma coisa com a pressão, o volume e a temperatura final, você vai ter sempre o mesmo valor. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final. É a equação dos pivetes. Pivete é tudo igual, né? Pivete só quer tirar a sua carteira, o seu celular, o seu tênis, né? Pivete 1 é igual a pivete 2. Pivetes são todos iguais. Então, essa equação ela pode ser utilizada para qualquer transformação. Qualquer uma, tá? Qualquer transformação. Inclusive as particulares que a gente já mencionou. Por exemplo, se você tiver a transformação isotérmica, some com esse T daqui. Tira esse T daqui. Ignora. E tira o T de cá também. Tá? Se você tirar os dois T's, deixa eu fazer isso aqui. Se você tira o T aqui, ó, vamos tirar o T. Tira o T. O que sobrou? Pressão inicial vezes volume inicial, pressão final vezes volume final. Que é a lei de Boyle. Ok? Que é a lei de Boyle. Então, vem daqui também, tá? Beleza. Agora, se a pressão for constante, aí você pode tirar a pressão daqui, vamos tirar a pressão daqui, vamos rabiscar aqui, brará, tira a pressão. O que sobrou? Volume 1 sobre T1, V2 sobre T2. É a lei de Gay-Lussac. Ok? Se a pressão é constante, você pode cortar a pressão dos dois lados. Você vai ter a Gay-Lussac. Ok? Ou ainda, se o volume for constante, você pode tirar ele daqui, porque ele é o mesmo dos dois lados, né? Tira o volume, barará, some com o volume. O que sobrou? Lei de Charles, pressão diretamente proporcional à temperatura. P1, T1, P2, T2. Viu? Então, quer dizer, serve para todas as transformações. A transformação geral, no qual as três grandezas variam, e também aquelas transformações em que uma das grandezas é constante. Bacana? Então, na verdade, você não precisa decorar aquelas três lá atrás. Se você decorar essa aqui e lembrar que a grandeza constante você vai cortar, você consegue fazer qualquer uma. Beleza? Porque aí você só vai ficar com duas fórmulas dessa aula. O pirata velho que não rouba tesouro, PV igual a NRT,
e o pivete 1, que é igual ao pivete 2, pois pivete é tudo igual. Joia? Beleza, pessoal. Então, vamos encerrando por aqui. É só isso que eu tinha para falar sobre gases. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Mas se não foi, não tenham dúvidas de perguntar, tá? Vocês têm um fórum de dúvidas aberto lá na página, na nossa sala. Pode colocar sua pergunta lá, tá, gente? Estou de olho lá, né? É só postar aquela pergunta lá, ela aparece para mim aqui, eu vou lá e respondo para vocês. Né? Pode mandar e-mail também, né? Enfim, não tenham vergonha de se comunicar comigo, tá, gente? Eu estou aqui para ajudar, precisando, estamos às ordens, ok? Agora, aquelas atividades de fixação bacaninha, né? Vamos mergulhar de cabeça nelas, que tá tranquilo, né? Show de bola. Grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro ao vivo.